O planeta abandonado atende a todos os requisitos. Por isso, quando morre corporalmente essa espécie de criatura larval, que com o tempo se torna um vampiro, ela é agarrada e levada àquele mundículo para lá permanecer até que se purifique o bastante para retornar às condições normais. Eu sei que as pessoas negam a existência desses seres, zombam da credulidade dos que acreditam, chamando-os de tolos e loucos por acreditarem em vampiros, larvas, súcubos e íncubos. Bem, o que podemos fazer? O mais insolente dos risos e a mais teimosa incredulidade são impotentes diante de um fato. Sempre houve narrativas fantásticas, que os cientistas diziam ser produto de alucinações, de autossugestão, mas que nada mais são do que ardis de vampiros. Os assassinatos ocultos que deixaram pistas palpáveis, apesar de sua evidência, são negados devido ao temor de se parecer ridículo. Você tem razão. Eu mesmo, apesar de gostar de ciências ocultas, achava que tais narrativas eram lendas, baseadas na credulidade de gente pouco desenvolvida. Agora entendo que os estudos que eu considerava sérios eram totalmente vazios. Sim, não há ignorância mais teimosa que a presunção científica, imaginando que tudo já foi pesquisado. Olhe! Nós estamos nos aproximando do nosso objetivo. Está vendo aquele contorno negro? É o cadáver daquele mundículo, ou o nosso vizinho, de cuja existência os astrônomos nem suspeitam. Mas, antes de nós penetrarmos em sua atmosfera, devemos nos fortificar, pois precisaremos de força. Dakir tirou detrás do cinto 2 frascos, deu um deles para Supramati, que o esvaziou de um só gole. O líquido pareceu quente, mas destacava-se por um gosto agradável, uma sensação de calor vivificante percorreu-lhe todos os membros, enchendo de forças e energia, mas, praticamente no mesmo instante, ele sentiu-se tonto e pareceu-lhe que um turbilhão de vento o agarrou e arrastou velozmente com silvos para não se sabe aonde. Ele sentiu estar caindo, como atraído por uma poderosa corrente. Em seguida, o torpor e o estado semiconsciente dissiparam-se, dando lugar a uma outra sensação. Pareceu-lhe estar em pé junto à janela de um trem relâmpago, olhando para os contornos imprecisos de objetos e vistas estranhas que se abriam diante dele, ora numa penumbra embranquecida, ora escarlate e até violeta escura. Subitamente ele sentiu um empurrão tão inesperado, que fechou os olhos e o movimento cessou. Supramati abriu os olhos suspirando. Teria ele acordado de um sono fantástico? Não despertaria ele, finalmente, da alucinação da loucura? Seria possível tudo aquilo que ele havia visto, vivido e sentido? Não acordaria ele, novamente, em seu humilde quarto londrino com os raios solares penetrando através das cortinas das janelas, brincando nas flores do tapete na moldura dourada do retrato de seus pais? A voz de Dakir dissipou seus devaneios. Acorde! Nós já chegamos. Supramati aprumou-se e olhou curioso em volta. Ele estava em pé nos degraus da escada feita de pedra preta, parecida com o basalto. Em ambas as laterais da escada enfileiravam-se figuras genuflexas moldadas, nas mãos erguidas elas seguravam uma espécie de tocha. Em torno, divisavam-se as ruínas de um gigantesco templo ou palácio abandonado. Viam-se galerias, sustentadas por colunas com brilhantes inscrições esmaltadas. Mas todas aquelas esculturas e ornamentos tinham um estranho e inusitado aspecto, jamais ele vira algo semelhante. Além disso, a cor vermelho sanguínea da atmosfera acentuava ainda mais a estranha impressão geral. Onde estamos? Indagou Supramati. No palácio de Ebari. Ele não está em casa, mas nós podemos esperá-lo. A entrada aqui é proibida, uma vez que aqui repousa, após um longo dia de trabalho estafante, o terrível anfitrião. Eles subiram a escada, passaram por uma comprida galeria que dava uma volta no prédio e pararam diante de uma maciça porta negra, brilhante como vidro, na qual estavam esculpidas as figuras de animais e plantas. Dakir empurrou a porta, que se abriu imediatamente, e eles adentraram uma imensa sala, cujo teto tinha a forma de uma cúpula. Ao redor, enfileirava-se uma série de colunas baixas, ricamente entalhadas e pintadas em cores vivas. Entre as colunas viam-se grandes vasos, nos quais ardiam chamas violetas, verdes e amarelas. No fundo da sala, num estrado de alguns degraus, erguia-se uma espécie de trono,
feito de rocha preta. Em seu espaldar viam-se pousadas duas aves, parecidas com águias, abrindo as asas sobre o trono em forma de baldaquim. No centro da sala, num pedestal alto, estava erigido um enorme crucifixo alvo, envolto em névoa azulada fulgurante, à semelhança de auréola. A certa distância, um do outro, estavam dispostos bancos de pedra. A porta lateral levava para uma outra sala, da mesma forma ampla e lúgubre, mas mobiliada luxuosamente. A luz purpúrea que a inundava conferia-lhe um aspecto bem sinistro. Dessa segunda sala, uma porta levava ao terraço, aos pés do qual, perdendo-se ao longe, se abria um imenso jardim. As folhagens verde escuras das enormes árvores eram densas, os arbustos cobertos de flores formavam grupos. Ao longe, divisava-se um lago de superfície lisa e brilhante, e um pouco antes dos penhascos azul índigo se precipitava uma catarata espumante. Mas o silêncio mortal que reinava ao redor era um forte contraste com aquela visão cheia de vida. Não se movia sequer uma folha, não se ouvia o menor ruído do lado da catarata. Supramati já abria a boca para fazer uma pergunta ao seu amigo, quando subitamente por entre os arbustos num pequeno relvado notou um grupo de figuras humanas e foi, quase correndo, em sua direção. Mas com a mesma rapidez ele se deteve, olhando surpreso para uma jovem e bonita mulher, parada imóvel a alguns passos dele. Ela parecia estar petrificada em meio ao turbilhão de dança. Seu braço estava erguido sobre a cabeça, uma das pernas pairava no ar, a túnica fina grudara-se ao corpo pela rapidez do movimento, os cabelos soltos esvoaçavam ao vento. No entanto, ela não se movia. Os seus olhos estavam esbugalhados e um sorriso congelara-se em seus lábios. A alguns passos da mulher, 12 jovens mulheres se seguravam pelas mãos como se fossem iniciar uma dança de roda, mas elas também estavam imóveis como a primeira. Dakir. O que significa tudo isso? Por que esse silêncio mortal e essa imobilidade tanto na natureza como nas dançarinas que parece terem se transformado em estátuas? Você tem razão. Tudo o que você vê aqui está petrificado. Encoste na folha, no arbusto, na flor ou nos cabelos dessa mulher e você vai ver que tudo está tão duro como rocha. Convencido das palavras de seu amigo, Supramati disse decidido: e tudo aqui é artificial. Que obra de arte estranha e ao mesmo tempo perfeita! Quem conseguiu conferir a estas obras um aspecto tão vivo? Até os matizes das cores destacam-se por frescor e naturalidade extraordinários. No entanto, tudo não passa de pedra. Só não consigo entender qual é o objetivo desta obra artística. Dakir suspirou. Com um olhar triste, ele percorreu aquele quadro sinistro que o cercava. Tudo o que você vê não é uma reprodução de arte, mas representa o resultado de uma terrível catástrofe que desabou muito tempo atrás sobre este mundo infeliz, transformando-o num cadáver planetário. Uma explosão repentina de gases destruidores envenenou a tal ponto a atmosfera, que as pessoas que aqui viviam, os animais e as plantas, tudo ficou asfixiado e cristalizado, mantendo o aspecto natural de vida, os movimentos, as poses, as expressões daquele instante quando surgiu a morte, transformando-os instantaneamente em estátuas. Aqui, você está numa espécie de Pompeia, mas bem mais surpreendente que a nossa terrena, pois aqui tudo se conservou, transformando-se em pedra. Apalpe a água que cai da cascata, ela também se tornou uma densa massa cristalizada sob o efeito de sopro mortífero, que aniquilou no planeta o calor, os movimentos e a luz, pois os densos vapores que o envolvem absorvem os raios solares, criando uma pálida luz avermelhada, conforme você vê. Como este planeta parece com nossa Terra. Ele é composto dos mesmos elementos. É de um mesmo pedaço que criou o nosso planeta, desprendendo-se da massa cósmica, as mesmas falanges dos espíritos habitavam, alternadamente, ambos os mundos vizinhos. Sendo assim, não há nada de extraordinário, salvo algumas diferenças insignificantes, que aqui reinassem as mesmas concepções de mundo, usos e costumes. A civilização ia progredindo de maneira semelhante e até as ideias religiosas eram passadas de um planeta a outro. E depois, como você vê, a aniquilação da vida neste planeta não rompeu os elos de ligação e nossa Terra envia para cá os seus rebeldes habitantes fluídicos. Mas vamos adiante para darmos uma olhada no palácio, antiga residência imperial. Mais tarde eu o levarei à cidade, povoada de larvas. Mudo de nervosismo, Supramati seguiu seu mentor, que, pelo visto,
Conhecia bem a topografia local. Eles passaram através de uma alameda cercada de árvores e floreiras e logo se encontraram diante de uma escadaria que levava a uma longa galeria a céu descoberto. A galeria estava apinhada de gente. Os serviçais, tendo nas mãos pratos, ânforas e cestos com frutas, estavam paralisados em sua sofrega carreira, mas tudo produzia a impressão de tal vivacidade arrebatadora, que Supramati, ao passar ao lado daqueles serviçais apressados, imaginou ter sido empurrado por um deles em sua azáfama. Um grande arco, guardado por 2 sentinelas, levava à sala do banquete, iluminada com luz sanguínea sinistra que penetrava através de enormes janelas abertas. No interior da sala, estendiam em 2 fileiras longas mesas, às quais estavam os convidados, homens e mulheres, cujos trajes eram uma mistura de moda egípcia, grega e assíria. Com frio no estômago ia passando Supramati ao longo daquelas mesas, olhando para os rostos imóveis, nos quais se congelou a expressão daquele instante em que a morte os fulminara inesperadamente. No fundo do recinto, sobre um estrado dominando o ambiente, havia uma pequena mesa ao redor da qual estavam sentadas apenas 6 pessoas. No centro da mesa, numa cadeira de espaldar alto, erguia-se a figura de um homem jovem, traços finos e regulares de rosto, com expressão soberba. Sobre a cabeça ele trazia uma espécie de tiara, que terminava com uma ave de asas abertas. Suas mãos e pescoço eram adornados por maravilhosas joias e na mão erguida ele segurava uma taça, prestes a ser enchida por um criado que estava atrás do rei. Um sorriso orgulhoso cheio de satisfação iluminava-lhe o rosto, e os lábios semiabertos, sem dúvida, eram um sinal de que ele estava falando no momento em que o sopro da morte o cerrou para sempre. Com os olhos enuviados de perturbação, olhava Supramati para aquela sala de banquete que se tornou um cemitério e para aquela multidão festiva e relaxada que agora nada mais era senão estátuas de pedra. Que terrível memento mori da fragilidade humana! Vamos! Propôs Dakir, pegando Supramati pelo braço. Aqui só há restos da civilização inopinadamente extinta. Na cidade você verá as larvas, vampiros e todos aqueles habitantes que anseiam por vida real, tendo que sobreviver neste mundo cristalizado. Como é horrível aqui, no meio deste silêncio mortal, em companhia desses mortos e com esta luz vermelha. Oh! As larvas e os vampiros também são mortos. Mas vamos! Os belos guerreiros que guardam e protegem a mesa imperial e o portão não poderão impedir a nossa saída. Tremendo de terror, Supramati passou entre as estátuas armadas que protegiam o trono ou que estavam perfiladas na larga escada que levava da sala contígua a um imenso pátio, atravancado de todo tipo de bigas e liteiras. Um cavalo atrelado, com a crina e o rabo esvoaçando, empinava-se nas patas, às custas contido pelo cavalariço. O maravilhoso animal poderia servir de belo modelo para um escultor. Bem junto da escadaria estava parada uma liteira, uma jovem e bela mulher, num traje rico e luxuoso, estava descendo dela e virando a cabeça, parecia emitir uma ordem ao criado, parado respeitosamente diante dela e ouvindo atento. Que espetáculo perturbador! Não será fácil passar por entre todos, observou Supramati. O que estariam comemorando? Quem eram essas pessoas poderosas, ricas e provavelmente cobertas de glória, que estão aqui imóveis séculos a fio entre os serviçais reverenciosos, transformados em pedra por um poderoso e enigmático sopro, ceifando-lhes a vida, a grandiosidade e o poder? Que mísero, ignorante e cego você se sente diante do grandioso terror de tais catástrofes. Sim, nós pouco ainda sabemos do que ocorre em volta de nós na natureza e estamos longe de entender as leis que nos governam, concluiu Dakir. Continuando a conversar, eles atravessaram o pátio, depois passaram por um outro, tão grande como o primeiro, e saíram para uma larga margem do rio apinhado de embarcações de todas as espécies e tamanhos, cuja maioria estava enfeitada com flores. Na descida ao rio comprimiam-se os passageiros. Do outro lado do rio espalhava-se a cidade, recortada por largas ruas, emolduradas por graciosas e grandes casas. A ornamentação e o esmerado acabamento dos prédios indicavam uma civilização já bem desenvolvida. Aqui, como em outros lugares, via-se uma povoação numerosa, surpreendida no meio de seu afã e prazeres. Mas entre as estátuas humanas moviam-se seres vivos, com os rostos desfigurados pelas paixões,
com expressões animalescas e sofridas, desavergonhadamente expondo os corpos desnudados cobertos de chagas nojentas. Está vendo aqueles homens e mulheres, de todas as idades, que emporcalharam tanto o seu corpo espiritual? Eles, assim como antes, estão repletos de desejos insaciáveis, rejeitam a purificação através do sofrimento como a única salvação capaz de arrancá-los desse terrível estado, que lhes foi imposto pela separação do corpo carnal, e que deles fez renegados de ambos os mundos, sem conseguirem fundir-se totalmente com nenhum deles. A sua permanência aqui é um castigo cruel, principalmente para aqueles que foram arrancados da prazerosa ocupação de sugar as forças vitais dos encarnados, ou de se grudar a algum indivíduo para gozar de sensações carnais, com o auxílio de seus sentidos. Ebari com os seus serviçais traz para cá centenas dessas asquerosas e maléficas criaturas que, furiosas e desesperadas, vagam por entre as seduções que as cercam. Todas as suas sensações se excitam com a visão de mesas cheias de iguarias e de tantos homens e mulheres no resplendor da juventude e beleza. Resumindo, aqui não existe uma paixão que não pudesse achar objeto de sua excitação, no entanto, tudo aqui está morto. Nem ao menos o menor sopro de vida bafejará aqui para satisfazer a sede incitada dos prazeres. Blasfemando terrivelmente, os seres realizam entre si as orgias mais deprimentes e entregam-se neste silêncio e escuridão às mais torpes paixões. A cidade, pelo visto, tinha muitos habitantes, observou Supramati, olhando com aversão para os espectros vampíricos que vagueavam entre as estátuas humanas. Sem dúvida. E não só nesta cidade, mas em todas as outras no continente e em todo o globo, pereceram todos os seres viventes, confirmou, suspirando, daqui. Mas vamos! Acrescentou ele. Eu gostaria de lhe mostrar mais um lugar, uma vista sinistra e grandiosa que me deixou uma impressão formidável ainda na primeira vez em que estive aqui. Respirando com dificuldade naquela atmosfera não habitável para qualquer outro ser vivente em condições normais, Supramati seguiu seu amigo. Eles passaram por algumas ruas e subiram num morro alto, em cujo cume se erguia um enorme prédio. Seus contornos maciços e as pesadas colunas desenhavam-se nitidamente no fundo escarlate da atmosfera. Sob uma enorme cúpula avolumava-se uma gigantesca figura alada, envolta numa túnica. Numa das mãos ela segurava no alto um grande crucifixo, na outra, trazia aos lábios um trompete. Em sua cabeça assentava-se uma coroa e cada dente seu reverberava chamas multicolores a semelhança de luzes errantes. Todas essas luzes saltitavam, moviam-se e ardiam feito fogo de artifício na cabeça da estátua, formando em volta dela uma estranha auréola que se desenhava magicamente no firmamento vermelho sanguíneo. O que é aquilo? Perguntou Supramati. É a estátua do anjo de Deus, conclamando os homens para orarem e mostrando-lhes o símbolo da eternidade, que é único onde quer que seja. Antigamente, conforme me contaram, daquele trompete se ouvia um hino harmônico durante as liturgias, extremamente bonito, pois um mecanismo artificial acionava os instrumentos parecidos com o órgão. Agora, disse-me certa vez Ebari, entre as larvas corre solta uma lenda que diz que na hora da destruição final do planeta, o trompete do anjo soará novamente toda a população petrificada, assim como a natureza, irão-se animar e que somente na catástrofe final tudo irá morrer de fato. De acordo com a lenda, todo esse povo petrificado é um terrível monumento da ira divina que puniu as pessoas que esgotaram a paciência e misericórdia do Senhor com seus atos maléficos, desprezo por todas as leis divinas e humanas, e guerras fratricidas. Sem pararem de conversar, eles subiram pela alta e monumental escadaria talhada na rocha, parecida com pórfiro, mas mais vermelha e transparente. Pelas laterais da escada viam-se mendigos, paraplégicos e vendedores, provavelmente de artigos religiosos. Entretanto, Supramati não lhes deu qualquer atenção, tanto estava perturbado, pois toda a sua atenção se concentrava na visão de uma multidão de pessoas humildes, estendendo as mãos para os passantes, para sempre pregadas à terra. Apesar de tudo que ele já havia visto, a impressão era tão deprimente, que o coração de Supramati batia acelerado quando ele entrou pelo portão aberto do templo, imerso numa penumbra escarlate. A despeito do lusco-fusco sinistro, Supramati conseguiu distinguir nitidamente os detalhes do ambiente. As pilastras esmaltadas com cores vivas sustentavam a abóbada. Entre as colunas via-se imobilizada uma multidão de fiéis.
Alguns degraus levavam ao santuário em cujas laterais se postavam os membros de um coral, segurando nas mãos os seus instrumentos. Seus dedos parecia vagarem pelas cordas e os lábios estavam semi-abertos. O sopro destruidor que trouxe a morte passou tão rápido, que não lhes deu tempo de cerrar os lábios. Diante da entrada do santuário estava postada a alta e majestosa figura do sacerdote. Sua longa barba branca caía-lhe sobre o peito, suas vestes brilhavam de gemas preciosas, ambas as mãos estavam erguidas em solene oração. Atrás dele, no fundo do santuário, divisava-se vagamente um crucifixo dourado e um castiçal de 7 braços. Subitamente entre as estátuas do santuário em penumbra, Supramati divisou certos seres estranhos que se movimentavam e passavam de um lugar para outro. Apavorado, ele reconheceu neles os espíritos vampíricos, sentados ou deitados no piso de pedra gemendo surdamente. O que significa isso? O que eles estão fazendo? Eles vieram buscar apoio e alívio neste local consagrado à divindade. Aqui se preservou, ou melhor, ficou impresso na densa atmosfera o puro e benéfico fluido da oração, da fé e do anseio ao Criador. Por isso a este lugar têm vindo aqueles infelizes, cansados da punição que os atingiu e que aspiram pela renovação. A visão do crucifixo, símbolo da eternidade e expiação pelo sofrimento, faz renascer em suas sombrias almas a vontade de sacudir de si a lama que os sufoca e voltar para o caminho da reabilitação, do trabalho e da ascensão, explicou Dakir persignando-se. O olhar nervoso de Supramati pregou-se por alguns instantes ao rosto inspirado do sacerdote, de cujos lábios semiabertos provavelmente partia uma oração, uma bênção ao povo ali reunido, e seu coração bateu com sentimento de pena e respeito indescritíveis. Que poder tinham as forças puras, ali invocadas, se até os seus vestígios haviam se conservado até aquele momento, feito uma fonte, jorrando vida, força e esperança naquele mundo morto e hirto. Supramati prostrou-se de joelhos e rezou por longo tempo. Em seguida, levantando-se, ele pediu ao amigo para abandonarem aquele sinistro planeta, cuja visão muito oprimia. Seu desejo não é muito cortês em relação ao seu anfitrião. Não podemos sair sem vermos Ebari. Além disso, temos um dever a cumprir, ou seja, visitar nossos irmãos imortais, adeptos do elixir da longa vida, que esperam por libertação pela morte ou transferência para um outro mundo em formação, observou sorrindo Dakir. Supramati empalideceu e deu um passo para trás. Meu Deus! Aqui habitam os imortais! Exclamou ele, apertando a cabeça com as mãos. Aqui existem infelizes que passaram pela morte de seu planeta. Existem vivos entre estas ruínas e cadáveres. Mas o seu sofrimento é 1000 vezes maior do que a punição dos espíritos padecentes aqui aprisionados. Como é que eles conseguem viver aqui? Isso é medonho. Por meio de conhecimentos, meu amigo, e com o auxílio da matéria primordial à disposição deles. Repito-lhe que será extremamente descortês de nossa parte menosprezar-lhes a companhia neste planeta. Sem dúvida. Então vamos. Nem me passaria pela cabeça ir embora daqui sem visitá-los, se soubesse de sua presença, interrompeu o Supramati, impaciente. Vamos rápido. Mas diga-me, Dakir, as larvas sabem que aqui habitam pessoas vivas? Para eles isso não faria nenhuma diferença, pois chegar até os imortais elas não têm nenhuma possibilidade. Saindo do templo, eles se dirigiram para os arredores da cidade. Passando através de um jardim, Supramati tropeçou. Ao inclinar-se, ele viu que ali estava o corpo de uma criança de 2, no máximo 3 meses de vida, deixada, pelo visto, por sua mãe, já que a poucos passos se via em pé uma mulher desenrolando uma roupinha, prestes a trocar aquele encantador pequerrucho de cabelos enrolados. Dakir. Eu posso levar daqui como recordação esta criança, que eu colocaria sobre a minha escrivaninha como peso de papel? Isso me serviria como prova de que eu não tinha sonhado, perdido o juízo ou fui vítima de uma extraordinária alucinação. Por que não? Pelo que sei, isso não é proibido e eu de bom grado prepararei o honorável meninote para que você possa levá-lo consigo. Antes de mais nada, porém, é necessário desprendê-lo da terra com uma corrente elétrica e, depois, aliviá-lo do peso e da densidade. Mas antes vamos visitar os nossos irmãos da távola redonda da eternidade.
E eles são numerosos aqui? Por que as larvas e outros espíritos impuros não conseguem chegar até eles? Perguntou Supramati. Porque eles já são purificados e o conhecimento deu-lhes o poder suficiente para manter uma distância respeitável daqueles animais nocivos. Quanto ao número dos imortais, ele é, naturalmente, pequeno e não tem aumentado, ainda que seja composto de ambos os sexos. Isso se deve ao fato de que não existem nascimentos entre eles por causa daquelas excepcionais condições em que eles se encontram. Aliás, nem eles querem que isso ocorra. Ao saírem da cidade, Dakir desenhou com o bastão no ar um sinal cabalístico. Imediatamente eles se alçaram no ar e voaram, ainda que pesada e lentamente, em direção da cordilheira que se projetava no horizonte. Lá, parecia haver-se juntado uma série de densas nuvens brancas. Quando eles se aproximaram, a massa nebulosa verificou-se ainda mais densa e deixou em Supramati a impressão de que aquilo era um muro que cercava um imenso vale. De fato, o muro é real, ainda que fluídico, e protege os domínios da Irmandade dos Imortais, observou Dakir, enquanto eles o atravessavam. Do outro lado abriu-se um mundo totalmente diferente. O verdejante vale era emoldurado por escarpas, o ar era puro e em vez da antiga iluminação vermelho sanguíneo, ali se filtrava uma luz pálida mais clara. Numa das elevações erguia-se um enorme prédio portentoso, cercado por grossos muros. Eis a fortaleza de nossos irmãos, disse Dakir, detendo-se junto ao portão trancado. E ele desenhou no ar um sinal cabalístico que, provavelmente, representava alguma palavra na língua comum a todos os iniciados, mesmo que estes se encontrassem num outro planeta. A porta se abriu e os viajantes adentraram uma galeria abobadada, em cuja entrada eles foram recepcionados por um velho muito bem conservado, vigoroso e forte. Ele trocou saudação com Dakir, apertou a mão de Supramati e levou-os para uma sala onde estavam reunidas cerca de 12 pessoas de idade variada. Todos eram altos e bonitos, de olhos verdes e brilhantes. Eles cercaram os visitantes, e para a surpresa de Supramati, este persuadiu-se de que entendia quase tudo o que falavam. A língua usada pelos imortais parecia sânscrito, porém era mais elaborada e rica em expressões. Dakir anunciou que trouxera o seu irmão imortal que passava pelo primeiro grau de iniciação e que não conseguia entender como eles poderiam viver num mundo morto. Eu lhe expliquei que vocês sobrevivem aqui graças ao seu conhecimento. Se algum de vocês pudesse ser-lhe um guia, e mostrar o local de tanto interesse para o meu amigo, eu ficaria muito grato. Eu ficaria aqui conversando com vocês, enquanto ele iria comprovar os milagres que podem ser produzidos pelo conhecimento até num mundo extinto. Um jovem de olhar triste e sonhador separou-se do grupo e aproximando-se de Supramati disse-lhe sorrindo, e não gostaria de ir comigo, irmão? Eu terei prazer em lhe servir como guia. Supramati, agradecido, aceitou a oferta. Eles passaram por algumas salas e desceram ao jardim. O guia mostrou a Supramati os campos meticulosamente trabalhados que parecia estenderem-se até os limites dos contrafortes que emolduravam o vale. Mas ao longe nada se via além de densas nuvens que, feito um muro, se erigiam no horizonte e perdiam-se no céu cinzento. Ali, por todos os cantos reinava a vida. Viam-se árvores, frutas, flores, pássaros cantando em meio a folhagens, gado que pastava em paz na grama, água que caía barulhenta das escarpas. Ao longe brilhava a superfície de um grande lago. Apenas faltava o céu azul e os vivificantes raios sola, reis para aquela tranquila e alegre paisagem. Examinando tudo com a máxima atenção, Supramati conversava com o seu guia tentando adaptar-se à sua língua, entendida parcialmente, neste caso, ajudou-lhe muito o seu conhecimento de sânscrito. Logo eles conseguiam se explicar livremente. Supramati perguntou de que forma eles conseguiram se salvar da catástrofe e dar vida àquele cantinho de terra. O seu Cicerone suspirou. Você me faz lembrar de coisas tristes, contudo eu entendo a sua curiosidade e tentarei satisfazê-la, contando-lhe os fatos testemunhados. Antes de tudo, devo lhe dizer que a aproximação da catástrofe era de nosso conhecimento. Ante o olhar surpreso de Supramati, ele acrescentou sorrindo, seríamos cientistas medíocres, se não tivéssemos condições de prever o desastre. Mas era impossível evitá-lo. Assim, os nossos magos sabiam o que estava por vir.
O modo como a atmosfera ficou desequilibrada sempre leva à morte instantânea e à cristalização toda a superfície do planeta. O calor interno se volatiliza, feito o ar de um fole furado, o globo planetário fica envolto numa camada tão grossa de gases e vapores, que os raios solares não conseguem atravessá-la. E assim, a morte do nosso planeta era inevitável, e mais nós, imortais, não podíamos morrer e por isso é que fomos obrigados a sanear o nosso abrigo, onde podíamos sobreviver tal qual num oásis vivo no meio deste cadáver planetário. Para alcançar o objetivo, nós tínhamos à disposição a matéria-prima do elixir da longa vida, conforme vocês o denominam. Orientados por nossos magos, irrigamos com a essência vivífica as terras do vale, borrifamos as plantas e a misturamos no alimento dos animais, resumindo, criamos um lugar indestrutível mais reduzido, dentro dos limites do qual nós podíamos purificar a atmosfera e manter as condições necessárias para a sobrevivência. Feito isso, nós vivemos aqui uma vida bem singular, dedicando-nos por inteiro à ciência e aguardando pacientemente o momento de nossa libertação, já que o destino nos condenou não só a viver, mas a sobreviver ao planeta onde nascemos. Um tremor involuntário percorreu o corpo de Supramati, todo o horror desta existência eterna, para a qual ele também se sentenciou insensatamente, apoderou-se dele com força redobrada. Enxugando com a mão trêmulo o suor da testa, ele observou em voz baixa: sim, a sua sina é terrível. Mais terrível ainda é presenciar semelhantes desastres e sobreviver a eles. Se as recordações não lhe forem por demais penosas, conte-me as suas sensações no momento da desgraça e tudo o que você sentiu depois que se viu na escuridão nesta terra morta. Parece-me uma sentença insuportável não poder sair dos limites deste vale, onde a ciência mantém ainda uma vida quimérica para não se ver em trevas, não topar a cada hora em milhares de cadáveres e não ouvir os gemidos e blasfêmias dos asquerosos e covardes seres para os quais este cadáver planetário, como você o chama, serve de calabouço. O companheiro de Supramati no início nada respondeu e subiu calado os degraus de um grande pavilhão arborizado, perto do qual eles se encontravam. Uma balaustrada delimitava o imenso salão. O imortal eremita acotovelou-se sobre o corrimão e, apontando para a paisagem à sua frente, disse: é verdade. Uma vida longa é penosa, não obstante, não devemos fazê-la ainda mais dura, dando-lhe um caráter trágico e desesperador. Dispomos até de um conforto invejável. A natureza em nossa volta é linda, ainda que seja estranha. O acervo das ruínas do passado fora dos limites do vale é uma consequência inevitável do tempo, que a tudo destrói, ainda que mais lentamente que certas catástrofes, mas não com menos firmeza. Assim, diante de nós abre-se um vasto campo de estudos e pesquisas científicas, e o trabalho nos faz esquecer do resto. Acredite, irmão, que o verdadeiro mundo de um homem se insere nele próprio e que dele depende criar para si um paraíso ou inferno. Supramati recostou-se em silêncio sobre uma das colunas que sustentavam o telhado do pavilhão e olhou pensativamente para aquele quadro, imerso na pálida luz espectral que conferia a todos os objetos uma tonalidade extremamente suave. Diante deles, estendia-se um grande lago, cercado de vegetação exuberante. Em sua superfície espelhante, não agitada por nenhuma brisa, nadavam sem pressa grandes aves de pescoço comprido e penacho na cabeça, parcialmente assemelhando-se a pavões e cisnes, avias de cor branca, preta, púrpura e até azul feito safira, com penachos dourados, todas pareciam pedras preciosas vivas. Apenas o silêncio mortal reinante imprimia àquele maravilhoso ambiente um selo de mistério e tristeza. Supramati começou a examinar o caramanchão a céu aberto onde agora eles se encontravam. Era amplo, cercado de flores e vegetação, com mesinhas e cadeiras confortáveis. Algumas das mesas estavam atravancadas com livros e manuscritos. Como você vê, irmão, temos um conforto necessário, disse o guia de Supramati. Sentemo-nos aqui. Vou atender ao seu desejo e contar-lhe as minhas impressões no momento do desastre. Confesso-lhe que estas recordações são muito duras para mim, mas a sua curiosidade é justa e eu considero de meu dever satisfazê-la. Conforme eu já disse, nós estávamos prevendo a inevitável catástrofe, mas não sabíamos com precisão o momento em que ela ia se dar. Baseando-nos em diversos sintomas, perturbações atmosféricas, chegamos à conclusão que o minuto fatal estava próximo e que o início seria dali a 7 anos, e que depois, nós sabíamos, seria o fim de tudo.
Todos os nossos preparativos estavam concluídos, entretanto éramos oprimidos por tristeza e pavor. Sentíamos uma imensa pena de milhares de criaturas, negligentes e despreocupadas, fazendo pouco caso de todos os avisos e vaticínios da iminente morte. Naquele tempo eu contava alguns séculos e não possuía parentes diretos, mas entre os habitantes da cidade eu tinha amigos e conhecidos. Foi neles que eu tentei incutir a necessidade de oração e arrependimento para que a terrível transição os apanhasse puros e preparados. Minhas pregações não tiveram êxito, pois os cientistas oficiais asseguravam que tudo estava em ordem, que nada na natureza prenunciava o fim, e que os profetas da desgraça eram simplesmente ridículos. Os indícios do perigo, no entanto, vinham crescendo, mostrando-nos que a decomposição da atmosfera já havia começado, o que provocaria a formação de gases mortíferos. As últimas semanas notabilizaram-se por saltos incríveis da temperatura, um frio terrível, sem qualquer transição, dava lugar ao calor insuportável, e vice-versa. Em diversas partes do planeta ocorreram catástrofes regionais, furacões inéditos, terremotos terríveis, erupções de vulcões em locais onde eles nunca aconteceram e, finalmente, o arquipélago foi inesperadamente tragado pela água. Por fim, chegou o dia fatídico. O calor era de rachar, o ar estava denso e sufocante. Atendendo à ordem do Mago Superior, nós reunimos todos os animais a serem preservados e ministramos a eles o elixir da longa vida, defumando ervas umedecidas com a essência primeva nas trípodes. Contudo, ele não nos disse que a hora do desastre já tinha soado. Tomado de aflição, eu me dirigi ao templo. Minha intenção era rezar e depois visitar meus amigos, cuja sorte me preocupava sobremaneira. Toda a cidade estava em pé e fervilhava em animação. Devo acrescentar que um pouco antes daquele dia tinha acabado uma longa guerra devastadora, coroada com a vitória do nosso jovem monarca. Na véspera do dia fatídico, o rei entrou triunfalmente na cidade liderando o exército. A vitória seria comemorada durante 3 dias consecutivos e os festejos públicos atraíram à cidade a população circunvizinha. Você não reparou no acampamento onde estava aquartelado o exército à espera da revista que deveria ocorrer logo depois do banquete do rei? Não. Dakir não me levou lá. Foi medonho. 10.000 soldados e 15.000 espectadores ficaram para sempre erguidos naquele acampamento. Mas continuemos. Eu cheguei a cavalo e logo me dirigi ao templo. Ao ver a multidão ruidosa e alegre que enchia as ruas, meu coração comprimiu-se, e eu ainda ignorava que a vida de milhares de pessoas duraria tão pouco. Mandei de volta o cavalo com o meu acompanhante, pois tinha a intenção de pernoitar na cidade e só no dia seguinte retornar à Irmandade. Passou cerca de 1 hora. A liturgia estava chegando ao fim e eu já estava prestes a abandonar o templo quando, subitamente, aconteceu uma coisa estranha. Todo o ar começou a crepitar, sendo recortado, cruzado por raios azuis, verdes, amarelos, vermelhos e violetas. A seguir tudo pareceu incendiar-se. As chamas começaram a sair da terra, paredes, pessoas, céu, árvores e todos os objetos eram um mar de fogo. Fiquei tonto e asfixiado. Uma dor dilacerante percorria todos os meus membros, cada nervo do meu ser parecia estar sendo arrancado e queimado ao contato com as chamas que se desprendiam de mim. Depois eu perdi os sentidos. Não sei dizer quanto tempo fiquei desacordado. Quando abri os olhos, a luz do dia foi substituída pela penumbra escarlate, que está aí, e que imprime a tudo esse aspecto funesto. Fiquei apavorado. Naquele minuto esqueci de minha imortalidade e conhecimento. Eu não passava de uma mísera poeirinha humana, tremendo diante da destruição e consciente de sua impotência ante os elementos enfurecidos da natureza. Naquela hora não me dei conta de que tudo estava acabado e imaginava que aquilo era um prólogo da catástrofe. Provavelmente agora, pensava eu então, a terra irá tremer, ouvir-se-á um estrondo subterrâneo, os rios sairão dos leitos e do interior da terra se soltarão correntes destruidoras de lavas, cinzas e gases mortíferos. Um suor gelado cobriu-me o corpo. Tudo o que lhe conto agora passou na minha mente com a velocidade de um raio. Mas nada veio a ruir, nada se moveu, fui envolto em silêncio mortal. Foi justamente aquele silêncio, após aquela animação toda,
que me deixou apavorado. Olhei em volta. Por toda a parte viam-se pessoas, só que estacionadas, como se fulminadas por terror. Eu corri para um homem mais próximo, peguei-o pela mão, ela estava rígida e fria como pedra. Recuei aterrorizado. Pela segunda vez a natureza humana com as suas medíocres fraquezas deixou-me estupefato. Só então compreendi o sentido da revelação feita para nós em morte instantânea e cristalização de toda a superfície do planeta. E assim, tudo se realizou. Todos aqueles seres humanos que me rodeavam, feito vivos, eram cadáveres, como se petrificados por encanto de um bastão mágico. E eu estava vivo. Saí incólume da terrível catástrofe. O que senti naquele momento é indescritível. Tinha medo de mim mesmo e medo do futuro. Como um alucinado, corri para fora. Se alguém me visse naquela hora, não teria acreditado que eu era um representante mortal do conhecimento superior. Antes o instinto, do que a vontade, me trouxe à casa de meus amigos. Na entrada estava estático o porteiro. Feito furacão passei por ele e entrei no quarto, onde normalmente se reunia toda a família. De fato, todos estavam ali. O dono da casa, sua esposa e o filho pareciam conversar perto da janela aberta. Os outros membros da família se encontravam junto à mesa, enquanto a irmã mais velha servia-lhes frutas. Chorando copiosamente, apalpei todos, fixando seus olhos imóveis que, feito vivos, refletiam pensamentos, sérios, alegres ou maliciosos, do último instante de suas vidas. Fiquei longo tempo chorando, rezando e refletindo. Só depois que me voltou uma relativa tranquilidade, eu me pus a caminho de volta para a Irmandade. No caminho tudo estava inteiro e nada mudou de aspecto, apenas as árvores e seus frutos. Viraram pedra e as águas dos riachos e cascatas solidificaram-se. Foi pela primeira vez que vi os muros branco-nuviosos que cercavam o vale, mas atravessá-los, eu já não tinha forças. Sentia-me muito mal e feito uma massa inânime desfaleci na terra. Apesar do elixir da longa vida, o meu organismo ficou muito abalado e minha alma teve de suportar todo o martírio da agonia. Quando voltei a mim, vi-me deitado no terraço do Palácio da Irmandade. Em torno de mim havia uma luz suave e uma brisa aromática respingava em meu rosto gotículas do chafariz localizado perto de mim. Agarrei hesitante um galho de árvore sob a minha mão, ele era flexível, por todos os cantos, as flores emanavam aroma, os pássaros chiureavam, o prado estava verdejante. Estaria sonhando? Talvez a medonha visão da terra morta tivesse sido um pesadelo. Mas este equívoco durou pouco. No terraço apareceram alguns de nossos irmãos. Em seus rostos, normalmente serenos, li tristeza e infelicidade. Era evidente que eles haviam passado por horas difíceis. A essência primeva preservou-nos da morte, mas não nos livrou de sentimentos humanos, da dor e das paixões. Somente os magos superiores estavam invariavelmente calmos e impassíveis. Aos poucos nós fomos nos acostumando à nossa nova situação e olhávamos com indiferença, quando o planeta se foi povoando com os asquerosos espíritos, rejeitos do nosso vizinho, a Terra. Aqui se instalou Ebari e sua interessante personalidade agradou-nos bastante. Ele é um grande sábio e um dirigente austero de seu povo diabólico e traiçoeiro. Eu não imaginava que Ebari tivesse relacionamento com a comunidade, disse sorrindo Supramati. Seu Cicerone também sorriu, para ser franco, ele pouco mantém este relacionamento e nunca, sem um convite expresso, atravessa os muros de nossa irmandade. No entanto, nós sabemos que ele gosta de descansar em nosso tranquilo e pacífico abrigo. Ocorre também que os espíritos vampíricos, cansados de sua triste vida, vêm para cá para pedir-nos que os ajudemos a sair deste local de sofrimentos, e nós fazemos de tudo para impedir que o nosso planeta seja alvo destas desagradáveis visitas. Mas isso é muito difícil, o fardo desses pobres seres, anfíbios de dois mundos, é por demais pesado. O guia se calou e apontando com a mão Dakir, que apareceu na curva da Alameda em companhia de alguns imortais, acrescentou: seu irmão está chamando. Está na hora de vocês irem. Supramati agradeceu ao seu Cicerone e todos se beijaram em despedida. Alguns minutos depois, os nossos viajantes já se encontravam além dos limites do muro nuvioso.
Capítulo 7. Perturbado, Supramati quis iniciar uma conversa sobre as particularidades da catástrofe que ceifou a vida de tantos milhões de pessoas, mas Dakir anunciou que eles ainda teriam muito tempo para isso no castelo da Escócia e que eles teriam de se apressar para ir à residência de Ebari, que, àquela hora, já devia ter retornado para casa. Na enorme escada de basalto que levava aos seus próprios aposentos, eles viram Ebari, que, pelo visto, tinha acabado de chegar com seus companheiros. Eles trouxeram cerca de uma dúzia de seres de ambos os sexos que estavam num estado indescritível de desespero e raiva. A densidade destes era tal, que antes poderiam ser tomados por encarnados vivos do que por espíritos. Seu rugido ouvia-se de longe. Nos degraus da escada, junto aos pés de Ebari, contorcia-se um ser feminino de beleza demoníaca, mas ao mesmo tempo nojento devido à expressão animalesca de seu rosto. A mulher gritava em voz alta e exigia que a devolvessem à terra ou, pelo menos, à atmosfera terrestre. Sem lhe dar ouvidos, o rei das larvas empurrou-a com desprezo. Ao seu sinal, os ajudantes retiraram-na dali. Virando-se para os visitantes, Ebari fez um sinal de saudação e disse: "E desculpem-me, meus amigos, por eu recebê-los com este concerto lancinante, mas o monstro espiritual, arrancado da terra, está possesso por eu tê-lo separado de suas vítimas. E, no entanto, o que lhe falta aqui? Ela poderá ocupar, a seu bel prazer, um dos palácios abandonados. A mobília é luxuosa, as mesas estão fartas de pratos requintados, os porões estão cheios de vinhos finos e a sociedade é numerosa, ainda que um pouco calada. E que belos jovens e encantadoras mulheres a frequentam! Ah!